Olá, se inicia mais uma apresentação aqui sobre o primeiro entregável do projeto de energia eólica de 250 MVA, localizado na Bahia. Eu sou Gustavo Oliveira da Costa, se inicia a apresentação do primeiro entregável da disciplina do professor Marcel. Então, a minha dupla é eu e Grazi Guimarães, e nós resolvemos dividir os nossos temas de acordo com cada tópico. Então, nós alternamos um tópico para cada pessoa. Com isso, Grazi se iniciou com o primeiro tópico e eu peguei o estudo preliminar dos recursos energéticos. Como foi limitado para o estado da Bahia, nós fizemos um estudo levantado pelo CRECESP no Atlas Eólico Bahia, que ele desmistifica todas os dados em relação a todas as áreas de maior potencial eólico da Bahia. Então, nós conseguimos pegar diversas referências, diversos dados para chegar a uma conclusão que nas coordenadas geográficas próxima à Chapada Diamantina é o melhor local encontrado para ser instalada a nossa usina eólica, porque dentre elas tem um vento com uma velocidade muito boa em relação a outras áreas, e outra parte que é uma maior consideração, que é a estabilidade dos ventos. Então não é um vento que fica variando muito ao longo do tempo. Ao contrário, quando nós encontramos locais próximos ao litoral da Bahia. Então, o melhor local se dá pela Chapada Diamantina, ok? E aí, com isso, nós conseguimos ver aqui o gráfico abaixo que mostra a estabilidade dos ventos. Então, nós conseguimos ver que aqui é onde tem uma estabilidade muito boa em relação às outras áreas, com uma orientação do vento muito boa também. E aí, com isso, o CRECESP ele faz estudos em relação a duas alturas como base, tanto 50 metros como 70 metros. Então, nós devemos estipular uma velocidade do vento, pois a nossa usina é de grande porte, então as torres vai ter 135 metros, que foi o estudo baseado para nosso parque eólico. E aí, com isso, nós colocamos as coordenadas geográficas para a gente sabermos quais são os dados que nós devemos ter como base para fazer o nosso estudo e o nosso dimensionamento. E aí, com isso, aqui abaixo mostra de forma detalhada, tanto em relação às alturas como em relação à potência instalada de cada parque. Então, aqui já teria uma base muito boa em relação à nossa área em específico. Não além desses pontos que são muito importantes, nós já pensamos na interligação do sistema internacional da ONS, pois com isso nós evitaremos perdas desnecessárias para a conexão na linha de transmissão. Com isso, nós pegamos o mapa e analisamos também em relação a qual é o melhor local onde nós temos a maior probabilidade de não ter nenhum tipo de problema em relação a instalar a nossa usina para a linha de transmissão. E esse local da Chapada Diamantina é muito vantajoso, porque nela, ao redor dela, há três linhas de transmissões que passam próximas a essa Chapada Diamantina. Uma linha de 230 kV e duas linhas de 500 kV. Então, se caso uma não, por algum motivo, não conseguir fazer a conexão, as outras vai ser um plus a mais de suporte. E aí, com isso, se dá o memorial de cálculo feito por Grazi e a minha parte das simulações. Nós utilizaremos o programa SAM. Esse programa ele tem
uma base de dados extremamente grande em relação a turbinas, em relação a velocidade dos ventos, em relação à altura. Então, nós conseguimos manipular diversas coisas em relação a esse programa. E aí foi o que nós fizemos. Alteramos diversos valores para altura, velocidade do vento, estabilidade. Pegamos a turbina de 6 kW a uma distância de altura de 135 metros. Então nós pegamos aqui a curva característica da turbina e aí com isso, ao fazer o dimensionamento para a usina de 250 MVA, nós se damos conta de um número de 40 turbinas ao todo. E aí o melhor desse programa, além de fazer o layout do parque eólico, ele é muito expert em relação a perdas, em relação ao financeiro. As perdas ele se dá por valores em porcentagem. Então, nós temos perda de depreciação, temos perda de invariabilidade em relação aos ventos, nós conseguimos manipular tudo isso para que se chegue ao mais próximo do real possível. Então, abaixo aqui nós conseguimos colocar diversos tipos de perdas de turbina, eficiência, elétrica, conexões. Então, nós conseguimos manipular muita coisa. Manipular tempos de parada, que vai parar em tal momento, para a troca de algum tipo de equipamento. Então, nós conseguimos fazer diversos tipos de perdas e aí, com a depreciação do nosso parque também, para que seja o mais viável possível. E aqui abaixo ele mostra a geração mensal do parque eólico em relação ao ano, em quilowatt, né? Então a gente pode ver que dá uma geração muito boa. E aqui dá a tabela completinha de como se dá o nosso projeto. Então a gente tem a capacidade de 52%, uma capacidade de aproximadamente 250 MVA, e anual ele dá esse valor em quilowatt-hora, tá bom? Então aqui nessa parte do financeiro ele também é muito detalhista e é basicamente isso. Aí nós temos aqui as referências bibliográficas e até mais, até o próximo entregável.